Beleza, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Antes da gente começar a corrigir o negócio ali, vamos fazer uma pequena lista com as propriedades, tá? Porque eu vi que o pessoal deixou muito de responder porque não sabia as propriedades, não sabia o que a gente estava sendo pedido ali, não sabia o que a gente estava falando naquelas atividades. Então, olha só. Antes, então, de começar a responder, vamos pegar aqui o livro e vou olhar que propriedades que aparecem, tá? Então, aqui, ó, começa lá na página 130 e começa aqui, tá? Quadrilátero. Quadrilátero é um polígono que tem 4 lados, ok. Parte importante. Aí aqui ele começa as classificações dos quadriláteros. Blá, 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 blá. Aí aqui mais um blá, blá, blázinho. E aqui as características de um quadrilátero convexo. Aí o que acontece? Aqui no meio desses exercícios aparece essa informação aqui, ó. Todo quadrilátero convexo, a soma das medidas dos ângulos internos é 360. Então, essa aqui é a nossa primeira informação, a nossa primeira propriedade que tem relacionada com o quadrilátero. Como a gente tinha lá no triângulo, dizendo que, olha, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 360, no quadrilátero, a gente vai ter dois triângulos, por isso que é 360. Tá vendo? Então, é 180 mais 180 é 360. Então, vou escrever essa nossa primeira propriedade aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na caixa de texto, vou abrir aqui, ó. Primeira propriedade, tá? Todo. Vou escrever com letra preta, fica difícil, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar a fonte aqui. Pronto, aqui. Apagar essa daqui. Opa. Tchau para você aqui. Vou escrever em vermelho. Pode ser em branco. Todo quadrilátero tem 360 graus. Primeira informação, então, é essa. Cadê o meu grau? Não tem grau. Eu vou escrever literal aqui. 360 graus. Pronto, tá? Então, essa aqui é a nossa primeira informação que eu tenho. Então, todo quadrilátero tem 360 graus, tá? Primeira informação que eu tenho. Vou deixar ela registrada aqui para a gente pegar as próximas informações. Continuando aqui, ó. Então, aqui não tem mais nenhuma informação relevante, tem exercício, 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 mas tem essa informação. Ok. Paralelogramo é um quadrilátero que tem todos os cujos lados opostos são paralelos, tá? Essa aqui é a definição do paralelogramo e a gente tem a nossa primeira P1 aqui, ó, que é a primeira propriedade. Em todo paralelogramo, os dois ângulos opostos são congruentes e os ângulos que não são opostos são suplementares. Então, vou escrever essa informação ali como se fosse a nossa P1, tá? Aqui eu também já escrevi isso em outro momento, mas eu vou repetir aqui e vou escrever, tá? Então, aqui eu vou colocar a nossa P1. P1. A verdade 1 é o seguinte. Deixa eu aumentar esse troço aqui. Não, aumentar, não assim, aqui, aumentar assim. Pronto. Continuar escrevendo. Não, não quero girar, eu quero só continuar escrevendo. Tá, agora foi. Ó, todo paralelogramo tem ângulos opostos congruentes e ângulos adjacentes. O que é ângulo adjacente? Vou colocar aqui do lado. Vizinho. Suplementar. Pronto. Ó, então, todo paralelogramo tem ângulos opostos congruentes e ângulos adjacentes suplementares. Beleza, essa informação também está aparecendo ali para a gente com uma primeira propriedade. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que ficou muito grande. Tá bom assim. Ok. Então, a gente tem essa informação aqui nessa primeira propriedade. Vou fazer agora a segunda propriedade. Em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Ok. Então, aqui para nossa propriedade P2. Eu vou até copiar aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, para ter o mesmo tamanhozinho aqui, ó. Nossa P2. 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 Todo. Lados opostos são congruentes. Lados
opostos são congruentes. Pronto. Essa foi a nossa P2, que é praticamente a mesma ideia aqui da P1. Só que agora é relacionada aos lados, né? Vou fazer a mesma coisa, vou copiar aqui e vou colocar uma P3. Vamos ver o que está escrito ali na P3. A P3 é em todo paralelograma as diagonais se interceptam no ponto médio. Traduzindo, as diagonais se cortam no meio. Então, vou escrever isso aqui. As diagonais... Opa! Aqui. P3. 32 nada. Ô, professor, eu não Fala. entendi o que significa o P3. E tipo, o P2, P1. É tipo pergunta 3? Propriedade 1, propriedade 2. Ah, São essas informações aqui que eu estou pegando dentro desses quadradinhos coloridos, tá vendo aqui dos retângulos coloridos, tá? Que eu só estou lembrando para vocês que vocês não lembravam das propriedades, por isso que vocês talvez não conseguiram resolver as atividades, tá? Então aqui, ó, diagonais se cortam ao meio. Pronto, tá? Então tem essas informações aqui, ó. Então com essas 4 informações que eu tenho aqui, eu vou responder quase metade da prova, quer ver? Aliás, da prova não, da atividade. Então, vou pegar a nossa atividade. Ó. Primeira atividade aqui. Ó. Considere a figura abaixo um quadrilátero convexo qualquer e calcule a medida do ângulo interno dele e o valor da incógnita. Olhando para ele aqui e olhando para as propriedades, qual a propriedade que cabe dentro do que ele está pedindo aqui? Qual dessas 4 frases aqui que cabem dentro dessa questão aqui? Vamos lá. O que vocês acham que eu tenho que usar? eu acho que tem que usar a P1. A P1, vamos ver se é P1. Olha só, a P1 fala de paralelogramo. Isso aqui é um paralelogramo? Aqui, isso aqui é um paralelogramo? Não, ele é um quadrilátero qualquer. Então, olha só, a única propriedade que a gente tem do quadrilátero qualquer é isso aqui, ó. Todo quadrilátero tem 360 graus. Então, essa aqui, ó, é a única informação que eu vou ter que eu posso usar nessa questão. Então, eu tenho que fazer o seguinte, tem que somar todos esses ângulos aqui e dar 360 graus. Então, eu vou fazer isso agora, tá vendo? Eu vou pegar esse ângulo aqui, esse outro, e dizer, isso aqui somado tudo dá 360. Então, eu vou fazer isso no próximo quadrinho aqui pra gente, tá? Ó, vou pegar aqui e vou escrever. Nesse caso é mais fácil escrever, ó. 2x menos 20. Deixa eu pegar aqui a canetinha correta. 2x menos 20 mais, vamos ver qual é o próximo ângulo, 2x menos 25, 2x menos 25, mais 2x mais 5, 2x mais 5, mais, eu vou continuar na linha de baixo aqui, x mais 15, x mais 15 igual 360. Nossa, professor, que linha grande, isso aqui nem cabe no meu caderno. Tá, mas se a gente for olhar aqui e simplificar, esse troço vai ficar bem fácil. Quer ver? Ó? 2x mais 2x vai dar 4x. 4x mais 2x dá 6x. 6x mais x, 7x. Então, na primeira parte aqui, ó, já simplificamos um monte. Agora, vamos pegar só os números. Ó. Menos 20 com menos 25 fica menos 45. Menos 45 com mais 5, menos 40. E menos 40 com mais 15, menos 25. Então, aqui ficou menos 25 igual a 360. Então, aqui a gente tem uma equação que eu vou passar para o outro lado aqui. Então, vai ficar 7x igual a 360 mais 25. Continuando aqui no nosso próximo quadrinho. Vai ficar, então, 7x igual a 385. E é só passar esse 7 dividindo aqui para o outro lado. Então, vai ficar 385 dividido por 7. O nosso x fica igual a 55, tá? Então, o resultado do x naquela primeira questão aqui, ó, vai ser 55. O que eu tenho que fazer?
além dos 55, que era o valor da incógnita que ele pedia para responder para a gente, eu ainda vou ter que marcar cada um desses ângulos aqui e saber quanto que é de verdade, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir em cada um dos ângulos. Ó, vou pegar, primeiro lá, deixa eu ver qual que ângulo que é. É o 2x menos 20. 2x menos 20. Quando eu substituo o x ali como 55, vai ficar aqui 2 vezes 55 menos o 20. Então, 55 vezes 2 dá 110, 110 menos o 20 fica igual a 90. Então, eu tenho um ângulo que é 90. Vamos para o próximo ângulo. O próximo ângulo é 2x menos 25. Então, a diferença desse daqui vai ser 5. Então, vai ficar 2x... Vou fazer de outra cor aqui. Errado. Mais um. 2x menos 25. O outro, 2x mais 5, 2x mais 5. E o último é x mais 15. X mais 15. Então, eu tenho que substituir o 55 no lugar de cada um dos x que aparece aqui. Ó. Então, em relação a esse daqui, o primeiro vai ficar... Aliás, o segundo vai ficar 85, porque é 5 a menos do que o anterior. Aí, esse daqui vai ficar 55 vezes 2 dá 110, com 5 fica 115. E o último aqui vai ficar 55 mais o 15, fica 70. Pronto. Então, aqui a gente conseguiu os nossos 4 ângulos que a gente tinha em relação à primeira figura ali. Então, eu tinha que dar essa resposta aqui, x igual a 55, e além do x igual a 55, ainda tinha que colocar esses 4 ângulos aqui, tá? Ah, mas como é que eu identificar qual que é qual? Era só vocês colocarem esses 4 números aqui, além do x igual a 55, que a questão estaria correta, tá? Prof, Fala. pode voltar no outro quadro ali, que mostra, Sim. tipo... A equação aqui? Era só pra eu tirar print. Tá. Beleza. Vamos para a próxima questão aqui. Então, essa questão aqui tinha que responder x igual a 55 e depois mais os próximos ângulos aqui, que seriam esses 4 ângulos aqui aparecendo, tá? Deixa eu ver o que está entrando agora. Ah, o Bruno. Chegou cedo, Bruno. Tá. Vamos lá. Deixa eu só conferir mais quem está aqui dentro. O Enzo. Gabriel, ele também tá. O outro Gabriel. A Isabela voltou também. O Laura também tá aqui. Manu não voltou. Maria tá ali. E a Naomi também. Tá, vamos continuar aqui na próxima questão. Olha só, a próxima questão, ela já não vai tratar mais só do quadrilátero, né? Ele vai fazer perguntas aqui gerais sobre quadriláteros, tá? Aqui não. Os ângulos adjacentes de um trapézio qualquer são suplementares? Aí a gente tem que lembrar o que é trapézio lá, né? O trapézio é aquela figura que tem 2 lados que são paralelos e os outros não são. E segundo as propriedades que a gente viu lá de trapézio, que é um pouquinho mais para frente, os ângulos suplementares, aliás, os ângulos adjacentes não são necessariamente suplementares. Então, essa primeira aqui é falsa. A segunda, os ângulos opostos de qualquer losango são suplementares. É falso também, porque os ângulos opostos eles são congruentes, que é o que a gente acabou de ver ali nas propriedades do paralelogramo. As diagonais de qualquer losango são perpendiculares entre si, isso aqui é uma propriedade dos losangos, isso vai ser verdade. E a última aqui, o ângulo externo de cada vértice de um paralelogramo tem a mesma medida do ângulo adjacente ao seu vértice. Então, o que acontece? Deixa eu fazer esse desenho aqui. Ó. Então, o ângulo externo vai ser a mesma coisa do que o ângulo adjacente. Essa é a informação que a gente tem aqui. Vamos ver se isso é verdade fazendo um desenho aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho um paralelogramo. Isso aqui vai ser um paralelogramo assim de ladinho, tá? Se eu pegar e estender o meu ângulo aqui, ó, o que acontece?
aqui fora está o ângulo externo, aqui dentro está o ângulo interno. Vamos supor que aqui o ângulo interno seja 80, tá? Se o ângulo interno é 80, o externo vai ser 100. E eu sei também que o ângulo que está aqui do lado, num paralelogramo, ele vai ser o suplementar do 80. E quem que é o suplementar do 80? Vai ser o 100. Então, aqui, ó, é 100 também. Então, ele perguntou, será que esse ângulo externo aqui é a mesma coisa que esse ângulo aqui? Sim, a gente acabou de construir um exemplo que é verdade. Se eu trocar os números, colocasse aqui, ó, 30, aí aqui fora ficava 150. Aqui, obrigatoriamente, também teria que ser 150. Então, 150 é igual a 150. Ah, então é verdade. Então, o que acontece? O ângulo externo sempre vai ser igual ao ângulo adjacente em um paralelogramo, tá? Então, aquela ali é verdade. Então, colocando o gabarito ali daquelas afirmações aqui, ó, a primeira é falsa, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira, a quarta é verdadeira, tá? Então, vou colocar ali escrever aqui o gabarito, tá? Então, aqui, ó, vai ser F, F, V e V. Ele não pediu para colocar as letras ali, ele só pediu para anotar quem são as verdadeiras, então tinha que ter anotado as duas últimas. Vamos para a próxima aqui, ó. Agora, pegando essa informação, ó, considerando um quadrilátero abaixo, um paralelogramo, encontre os valores do x e do y. Em seguida, encontre o valor de cada um dos ângulos internos. Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter que descobrir em que propriedade que a gente vai usar. Vamos voltar lá no quadrinho das propriedades que eu anotei. Olhando para cá, ó. Primeiro, é um paralelogramo, então vai cair nessas três propriedades. Ele está falando de ângulo, ele está falando de lado ou ele está falando de diagonal? Olhando aqui para essa figura. Ângulo, lado ou diagonal? Respondam para mim, por favor. Ângulo. Ângulo. Então, qual vai ser a propriedade que eu vou ter que usar? A propriedade de ângulo. Então, ó, todo paralelogramo tem ângulos opostos congruentes. Então, o que ele está falando aqui para a gente? Ele está falando que os ângulos opostos têm o mesmo tamanho. Vamos olhar aqui para essa figura. Aparece isso daqui e aparece isso daqui, tá vendo? São os ângulos opostos. Eles são congruentes. Então, o que eu tenho que escrever? Eu tenho que escrever 2y menos 14 vai ser igual a y mais 28. Então, vamos começar escrevendo isso aqui, ó. Vou apagar aqui. 2y menos 14 vai ser igual a y mais 28. Primeira coisa que eu tenho que fazer ali, tá? Ah, mas tem mais um ângulo aparecendo aqui com x e eu não quero... Como é que eu vou misturar isso com outro problema? Peraí, vamos por partes. Vamos resolver primeiro essa aqui dos ângulos opostos e depois a gente vai resolver dos ângulos adjacentes, tá? Ok. Como é que eu resolvo essa equação? Passa para um lado, passa para o outro e chega no resultado. Ó. Vai ficar 2y menos y igual a 28 mais 14. 28 mais 14, 42 desse lado e y desse lado. Chegamos que y igual a 42. Beleza, então a gente tem essa informação. Primeira coisa, a gente já descobriu quanto que é o y. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que descobrir como é que é o valor do x. Tem vários jeitos da gente resolver isso. Primeiro, eu posso substituir os números aqui e trabalhar com um ângulo que é suplementar. Eu posso ainda também pensar em somar tudo e dizer que isso aqui tudo é 360, que esse ângulo aqui de baixo vai ser igual ao de cima, e a gente conseguir outros resultados. Mas eu vou usar essa ideia aqui do suplementar, tá? Eu vou substituir o 42 aqui e vou desenhar o resto das coisas aqui para a gente entender o que está acontecendo, tá? A gente tem essa figura ali aparecendo, tá? Não vai estar exatamente igual, porque o ângulo não vai ser o mesmo, mas a ideia é praticamente a mesma coisa que está aqui, tá vendo? Ela só está de ladinho. Então, aqui, ó, aqui embaixo, deixa eu ver quanto é que é o 2y menos 14. Só que, olha só, o y é 42. 42 vezes 2 vai dar 84. 84 menos 14, aqui fica 70. Então, o ângulo que está aparecendo aqui embaixo, ó, 2y menos 14, é 70. E lá em cima é o valor que eu quero descobrir, que é 2x mais 20. E isso daqui a gente já sabia resolver no ano passado, que se a gente tivesse um feixe de retas paralelas, o ângulo de cima
mais o ângulo de baixo dá 180. Então, esse cara aqui, mais o ângulo de cima vai ser igual a 180. Então, eu vou copiar aqui, ó, 2x mais 20 mais 70 igual a 180. Desse lado vai ficar 90, então vai ficar 2x igual a 180 menos 90. Ficou muito pequeno ali. Deixa eu aumentar esse troço aqui para ficar mais fácil da gente escrever. Cento e oitenta menos 90. Tá, agora deu para escrever ali. Então, o primeiro resultado aqui vai ficar 2x igual a 90. E o meu x fica igual a 45. Então, eu tenho a informação que o x é igual a 45. Então, eu tenho o valor do y, que ficou 42, e o meu x ficou igual a 45. Então, que respostas que eu tenho que dar lá como resultado desse problema? A primeira coisa que eu tenho que colocar é x igual a 45, y igual a 42, e depois escrever também os ângulos. Olha só, aqui eu sei que é 70, esses dois, e o outro eu sei que é 110, né? Porque 70 mais 110 dá 180. Então, aqui ficou 110, e lá embaixo também ficou 110. Então, a resposta final que eu teria que dar seriam 4 números. Quais são esses 4 números ali? Ó? Eu teria que colocar. Deixa eu apagar aqui. X igual a 45, y igual a 42, e depois os ângulos é 70, 110, 70 de novo. Mas eu não coloquei nessa ordem. Estaria correto? Eu também ia aceitar sem problemas nenhum, tá? Tipo, aqui, se colocar 70, 70, 110, 110, também estaria correto para mim. Só teria que colocar o x e o y de forma correta aqui e os ângulos aparecendo como esses 4 ângulos, tá? Então, tem essas 6 coisas aqui para responder. Essa e mais essas 4 aqui de baixo. E acabou a questão. Ficou com dúvida de como que eu resolvi a questão? Primeira coisa que eu fiz, eu chamei a propriedade. Qual propriedade? Todo paralelogramo tem ângulos opostos congruentes. Eu olho para a figura, ó, tem esse ângulo e esse ângulo de um paralelogramo são congruentes. Isso significa o quê? Tem o mesmo tamanho. Então, eu vou dizer que esse é igual a esse. Resolvi a equação, cheguei no valor do y. O que eu faço em seguida? Não tenho mais o y, só tenho o valor do x para descobrir. Aí eu vou lá, descubro o valor do x usando uma das propriedades aqui, ó, dizendo que esse cara aqui é 70, quanto que falta para chegar a 180, faz as comparaçõezinhas ali, chegou no resultado do x e pronto. E aí eu tenho as respostas todas que eu preciso dar, que é o valor do x, o valor do y, o valor de cada um dos ângulos aqui aparecendo, que são os menorzinhos, né? 2 ângulos de 70 e 2 ângulos de 110, tá? O de cima e o de baixo. Ficou dúvida nessa questão, pessoal? Momento de perguntar. Eu sei que não vai cair na prova de recuperação esse tipo de coisa, porque eu deixei quadrilátero fora da prova de recuperação, tá? Mas, depois das aulas de recuperação, a gente vai fazer uma prova desse assunto. Uma prova que vai envolver triângulo e quadrilátero. É o momento que vocês têm de aprender agora. Não? Alguém escreveu alguma coisa no chat? Beleza, vamos para a próxima questão, então. Próxima questão. Considere o quadrilátero abaixo, paralelogramo, encontre os valores do x e do y, e em seguida calcule as medidas diagonais da figura. Aqui, aparece o ângulo? Não. Aparece lado? Não. Aparece diagonal. Vamos ver que informação a gente tinha lá de diagonal. As diagonais se cortam no meio. Poxa, então eu sei que isso aqui está cortando no meio. Ok, então olha só, esse ladinho aqui vai ser igual a esse ladinho aqui. A parte lá de cima vai ser igual à parte de baixo. Então eu vou escrever isso aqui que eu acabei de falar, ó, esse igual a esse e esse igual a esse lá no nosso quadrinho. Ok, apagando aqui, ó. Então vou olhar ali, ó, 2x igual a 3y mais 1. 2x igual 3y mais 1. Vamos para outra informação. X mais 1 igual a 2y. X
mais 1 igual a 2y. O que eu faço com essa informação agora? Alguém lembra o que a gente faz quando tem esse tipo de informação? Duas equações e duas incógnitas? Isso a gente já trabalhou no ano passado. O que é isso? Sistema de equação com duas incógnitas. Ó, passa a chavezinha aqui e vou melhorar o que está escrito. Como é que eu vou melhorar isso? Eu vou passar todas as letras para o mesmo lado, que a gente já fazia também no ano passado. Ó, vai ficar 2x menos 3y igual a 1. E na linha de baixo, x menos 2y igual a menos 1. Ok, eu tenho um novo sistema que está organizado de uma maneira melhor. Só que eu não consigo resolver ele direto. Vocês lembram que para a gente resolver, o que a gente tinha que fazer? Era o lance de multiplicar a linha de cima ou a linha de baixo por algum número e a gente conseguir subtrair a de cima pela de baixo. Vou fazer isso no próximo quadrinho aqui, ó. Vou olhar aqui e vou pensar, tá, o menor coeficiente que a gente tem, ó, é o 2 e o 1. Então, se eu multiplicar a linha de baixo por menos 2, eu vou conseguir subtrair o 2x do menos 2x, e aí vai ficar só em y, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Vou copiar a linha de cima sem fazer nada. 2x menos 3y igual a 1. Minha linha de baixo eu vou multiplicar por menos 2, tá? Então, eu vou colocar aqui do lado menos 2, porque eu estou multiplicando ela. Vai ficar menos 2x mais 4y mais 4y, e era menos 1 vezes menos 2, virou 2. Juntando aqui, ó, vai ficar x0, aqui ficou y, igual a 3. Então, eu consegui achar o valor do y igual a 3. O que eu preciso fazer? Eu vou substituir o 3 em alguma das linhas passadas aqui e conseguir achar o valor de quanto que é o x, tá? Então, aqui fica mais fácil, ó, vai ficar 2 vezes o 3 dá 6. 6 é igual a x mais 1. Que número mais 1 é igual a 6? É o 5. Então, a gente chegou aqui no x igual ao 5. Alguma pergunta até aqui, pessoal? A gente só resolveu um sistema linear que a gente já resolvia também no ano passado, tá? Foi só um lance da gente reorganizar aqui a informação, trazer o lance de resolver o sistema com duas incógnitas, chegou no valor do x, chegou no valor do y. O que eu preciso fazer agora? Eu vou pegar esses valores e substituir aqui para descobrir quanto que é a nossa diagonal de verdade, ó. Então, quando eu substituo aqui, ó, vem entrando agora. Quando eu substituo aqui, ó, o 2 vezes o 5 vai dar 10. Então, desse lado é 10. E como eu sei que as diagonais se cortam ao meio, desse lado é 10, desse lado aqui também vai ser 10. Então, a diagonal, essa aqui que está na horizontal, vai ficar com o tamanho 20. Então, a primeira diagonal aqui, ó, deixa eu apagar. Eu vou colocar assim, ó, diagonal maior vai ser 10 mais o 10 e vai ser 20. Agora, a nossa diagonal menor, que é aquela que está na vertical. Aliás, a vertical, que é no plano horizontal aqui, ó. O x é 5, então 5 mais 1 dá 6. Então, aqui em cima é 6, na parte de baixo também é 6. Então, vai ficar 6 mais o 6, que ficou 12. Que informações que eu tinha que ter dado como resposta lá no final? Eu tinha que ter colocado x igual a 5, y igual a 3, e colocado ainda, ó, diagonal maior 20, diagonal menor 12. Não precisava ter usado essa nomenclatura de Dzão e Dzinho e tal, mas a gente poderia ter colocado os valores aqui, ou ainda ter colocado 10 mais 10, que é os pedaços que aparecem ali das diagonais, e 6 mais 6 também para formar o 12, tá? Ficou alguma dúvida o que aconteceu aqui, o que eu fiz? Eu fiz um sistema de duas incógnitas para resolver essa equação aqui que aparecia e usei a informação que a gente tinha do problema, que era o lance de que as diagonais se cortam ao meio, tá? Beleza, vamos para a próxima aqui, ó. A próxima é praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui nessa segunda, tá? Aliás, nessa terceira. Só que a diferença é que a figura está na outra direção. Em vez de ela estar deitadinha, ela está de pé, tá? Então, aqui, ó, a gente tem que calcular qual é o valor do x e qual é o valor do y,
para depois conseguir responder quanto que é 5x menos 3y, tá? Então, eu vou pegar essa figura aqui, vou desenhar lá para a gente ficar mais visível. Tá, vamos lá, deixa eu apagar aqui a próxima. Eu tenho ali, ó, nosso paralelograma aqui, que é quase um losango. Aí eu tenho as informações x mais y em cima, então aqui desse ladinho, x mais y. Ali do outro, 5x mais y desse lado, 5x mais y. E eu ainda tenho a última lá embaixo, x mais 30. Ok. Como a gente viu anteriormente, os ângulos opostos, eles são congruentes. Então, eu vou dizer que x mais y é igual a x mais 30. Vou colocar aqui do lado para vocês entenderem. Ó. X mais y é igual a x mais 30. Eu vou resolver qual é o valor do x ou qual é o valor do y? Qual é o valor do y, né? Porque o x, quando eu tiro de um lado e do outro, vai sobrar o y, o meu y fica igual a 30. Então, mesmo sendo uma equação com duas incógnitas, o x vai se eliminar já na primeira passagem que eu fizer para cá. Então, vai sobrar só y igual a 30. Ok, tem uma informação, y igual a 30. Tá, o que eu posso fazer agora? Eu posso pegar e isolar esse lado aqui, ó, e resolver o nosso problema só pensando em ângulos suplementares, tá? Então, x mais 30 mais 5x mais 30 vai ser igual a 180. Como é que a gente está fazendo isso? É o mesmo problema que a gente viu anteriormente, ó. Os lados que são adjacentes, eles somam 180. Então, vamos lá. Eu tenho ali, ó, 5x mais 30 mais x mais 30 igual a 180. Aí aqui vai ficar 6x mais 60 igual a 180. 6x igual a 120, né, porque passou para lá subtraindo. O nosso x vai ficar igual a 60. Opa, não, aqui eu dividi, vai ser 20, né? 120 dividido por 6 fica 20. Então, eu cheguei que o x é igual a 20. Então, eu já tinha chego no valor aqui do y igual a 30. E eu também cheguei que o meu x é igual a 20. O que eu preciso fazer para substituir lá no final? Ele está pedindo quanto que é 5x menos 3y. Essa é a nossa pergunta aqui. Então, quando eu substituo aqui, ó, vai ficar 5 vezes o 20, 5 vezes o 20 menos... Professor, tem os caras mexendo na internet aqui de casa e tá caindo toda hora ela. Tudo bem. Se você não conseguir voltar, depois você consegue assistir a aula? Sim. Beleza, então. Então, aqui o resultado fica igual a 10. Então, a resposta ali daquela pergunta que ele está fazendo no começo do enunciado é o x igual a 10. Então, era de assinalar aqui, então, no caso, era só colocar x igual a 10. Aliás, x não, essa expressão aqui vai ser igual a 10. E pronto. Tá, então, a gente respondeu as 3 questões que tinham aqui sobre o paralelograma. A primeira estava tratando dos ângulos, a segunda estava tratando das diagonais, e a terceira tratou novamente de ângulos, tá vendo? E ela é muito parecida com essa questão aqui, ó, tá vendo? Começa pelos ângulos opostos, depois vai para o suplementar e resolve o valor das incógnitas. Só que aqui ele perguntava o x e o y e o valor dos ângulos, e aqui no final ele só perguntava direto, ó, qual que é o valor dessa expressão. Mas aí para chegar no valor dessa expressão, a gente precisava calcular aqui quanto que era o x e quanto que era o y relacionado em cada parte aqui dessa figura, tá? Beleza, vamos para a próxima aqui, que trata de losango. Aí a gente vai voltar lá para o livro e vai ver qual é a propriedade que existe do losango, tá? Primeiro aqui, ó, propriedade do retângulo, eu não quero retângulo, quero losango, ó. As diagonais do losango são perpendiculares, quer dizer, elas se cortam num ângulo de 90 graus e estão contidas na bissetriz do ângulo interno do losango. Então, traduzindo, elas têm um ângulo reto entre elas, e além do ângulo reto, ela vai dividir
os ângulos aqui na metade. Tá, então eu vou traduzir isso aqui lá na nossa regra do losango, tá? Então, eu vou voltar aqui e vou escrever lá no nosso quadrinho. Vou colocar aqui. Colocar aqui. Está escrevendo em branco? Está escrevendo em branco, beleza. Eu vou colocar como P4, tá? Aliás, P do losango. Deixa eu ver aqui, losango. Porque eu fiz o desenhozinho do lado quando eu fiz isso. As diagonais são são perpendiculares. Deixa eu aumentar aqui o negocinho para o lado. Para não, assim. Isso, e mais aqui também. As diagonais são perpendiculares e dividem os ângulos ao meio. Pronto. Tá vendo? As diagonais são perpendiculares e dividem os ângulos ao meio. Beleza, essa aqui vai ser a propriedade do losango. Vamos ver se a gente consegue usar essa propriedade aqui nesse exercício e vai ser exatamente o que eu preciso para resolver aqui o nosso negócio. Olha só. Primeira coisa, esse ângulo que tem aqui embaixo, ó, é um ângulo de 90 graus. Ok, então significa que todos os outros ângulos aqui do meio também vão ser de 90 graus. Ó. Esse cara aqui de cima vai ser 90, esse cara aqui vai ser 90, esse cara aqui vai ser 90, né? Porque a gente sabe que se um é 90, todos os outros aqui vão ser 90 se estão no mesmo corte, né? Outra coisa, aqui ó, é o nosso ângulo externo a ele. Então, se eu imaginar que esse daqui é o ângulo externo, aqui dentro vai ser o que está faltando para chegar a 180. Então, olha só, a primeira coisa que eu tenho que fazer ali, eu vou dar um zoom naquele desenho para a gente conseguir resolver. Aliás, deixa eu só copiar o desenho aqui, que fica mais fácil da gente fazer isso lá junto. Aqui, ó. Eu tenho aqui, opa, o losango. Aqui, assim, nossa pipa. Aí, o que eu consigo fazer aqui? Ficou horrível. Vamos voltar aqui que eu não gostei. Vou fazer diferente aqui. Eu vou fazer o losango e depois eu faço as diagonais. Tá um pouquinho melhor. Tá bom. Aqui a nossa diagonal. Aqui a outra diagonal. Vamos fingir que o ângulo está reto aqui entre eles. E a primeira parte que eu tenho aqui de desenho é o seguinte, tá? Ele vai continuar a nossa reta. Vai continuar lá de cima, tá? Então aqui eu vou continuar. E aqui ele forma 126. Olha só, se esse ângulo aqui de fora é 126, o que está faltando aqui dentro vai ser o que falta para chegar a 180. Então, 180 menos 126 fica 54. Então, esse ângulo aqui total fica 54. E outra informação que eu tenho ali? Eu tenho que está dividido na metade, tá vendo? Porque tem um pedacinho aqui de baixo que é W, e tem um outro pedacinho lá também que vai ser W. Então, eu tenho que pegar os 54 e dividir por 2 para chegar no valor do W. Então, ó, W mais W fica igual a 54. Então, meu W vai ser igual a 27. Então, a primeira informação que eu tenho, deixa eu fazer o W aqui, o W com outra cor aqui, ó. Essa Wzinho aqui, ó. Opa, ficou horrível. O W ali fica igual a 27, que é esse primeiro ângulo que aparece lá na figura, tá vendo? É esse aqui de cima. Ok. Que outra informação que eu posso pensar? Esse ângulo aqui externo é a mesma coisa que esse ângulo todo aqui, ó, que está cobrindo o Z. Só que aqui no Z só tem metade. Então, eu sei que toda essa parte aqui onde está o Z vai ser igual a 126. Só que o Z é só a metade disso. Então, é pegar o 126 e dividir por 2. 126 dividido por 2 fica 63, tá? Então, eu sei também aqui, ó, deixa eu só colocar o Z ali no lugar certo. O Z que está lá em cima, esse carinha aqui, ó, vai ser 63. Deixa eu colocar o Z aqui do lado, porque não tem espaço na figura. Vai ser igual a 63.
Por quê? Porque é metade desse cara aqui, que é 126, que é o ângulo que está aqui em cima todo, tá? Esse mesmo ângulo que está aqui, o 126, vai ser o ângulo lá de cima. Está entrando agora a Mari que trocou de computador, tá? Beleza, então ali ficou 63. E a gente está precisando ainda mais de que informação? Está precisando do y. O y vai ser a mesma coisa aqui do que o w, né? Porque é a mesma figura, só está lá do outro lado. Então a gente também vai colocar ali, ó, que o nosso y vai ser também igual a 27. E eu só tenho que calcular a última parte aqui, que é o z, que é essa parte do externo aqui, a esse ângulo de 126. Então, olha só. Se aqui fora, deixa eu só estender aqui, ó. Se aqui fora é a extensão desse meu ângulo aqui interno, que é 126, o que está faltando aqui, ó, que é o nosso x, vai ser igual a 54, que é o ângulo que falta para chegar ao 126. Então, entendendo a figura toda, a gente tem que pensar o seguinte: o ângulo maior interno é 126, o ângulo menor aqui interno vai ser 54. Como a gente tem que que os diagonais cortam ao meio, se eu tiver metade do ângulo, vai ser metade de cada uma dessas partes. Então, a minha figura, deixa eu fazer de novo essa figura aqui de um jeito mais simples, tá? Ó, a figura de verdade é isso daqui, ó. Tem um losango. E esse losango aqui, ó, ele vai ter... Opa, eu pedi para apagar, ele escreveu mais. A gente vai ter ali, ó, que os ladinhos menores vão ser 56. Não, 54, não 56. 54. Esse lado aqui também é 54. E aqui em cima vai ser 126. E lá embaixo também vai ser 126. E a diferença de por que é metade que está aparecendo ali, porque às vezes ele está pedindo para a gente os ângulos que são a metade do caminho, né? Porque a gente sabe que se ele é um losango, ele divide as nossas diagonais aqui, divide um ângulo na metade. Então, por isso que apareceu ali aqueles outros números que não são necessariamente o 126 e nem o 54, tá? Então, vamos colocar as letras aqui de forma ordenada. O primeiro delas ali, o x é igual a 54, então eu vou escrever aqui num outro quadrinho. X igual a 54, que é a nossa primeira informação ali que a gente tem. O y vai ser a metade do 54, que é 27. Então, y é igual a 27. O w vai ser a mesma coisa do que o y, só porque está lá do outro lado. Então, o y também é 27. E a outra informação que eu tenho ali, o último, é o z, que vai ser a metade do 126, que é 63. Então, a última ali, z, igual a 63. Então, são essas informações que a gente tinha que ter dado como resposta ali, o x, o y, o w e o z, tá? É só ir pegando metadinha, entendendo ali o que está na figura e preenchendo as informações. Ficou alguma dúvida dessa questão aqui, pessoal? É o momento de perguntar. Não. Tá vendo? Assim, ó, é chatinha porque demora muito tempo para a gente ficar preenchendo ali cada uma das figuras. Mas se a gente for pensar, quase não tem conta nenhuma para fazer. Porque a gente só tem dois ângulos, né? Dois ângulos de verdade, que é o 126, que é o maior, e 54, que é o menor. E aí usar a propriedade pensando, olha, como é diagonal, corta na metade, então saber encaixar isso dentro das informações que a gente tem aqui. Vamos para a próxima. A próxima trata de trapézio, tá? Não é uma informação nem de retângulo. Eu nem fiz questão de retângulo aqui nesse meio do caminho. O trapézio, a gente tem que lembrar que a soma dos ângulos internos dá 360, mas que a gente tem aquela outra informação, que se eu pego aqui, ó, uma reta e corto ao meio os lados que são paralelos, eu vou ter dois pedaços que são 180. Então, eu vou copiar isso lá no nosso outro quadrinho aqui, deixa eu apagar. Eu tenho ali, ó, A, B, C e D. Então, aqui, ó, tem mais ou menos isso daqui lá no nosso trapézio. X mais 15
Aliás, y mais 15 aqui, y mais 15. Aqui, x mais 32. X mais 32. O outro, 4y menos 10. 4y menos 10. E o último aqui é 2x mais 4. 2x mais 4. Querendo ou não, isso aqui se divide basicamente em dois problemas. Ó, eu faço isso daqui, ó. Isso daqui é um problema e esse daqui é um outro problema. Se vocês repararem, ó, desse lado só tem y e desse lado aqui só tem x. Até fica mais fácil da gente resolver dessa maneira. Até porque não tem como resolver se não for assim, tá? 4x mais x, aliás, 4y mais y menos 10 mais 15 vai ser igual a 180. Então, eu vou escrever isso aqui do lado, ó. 4y mais y mais 15 menos 10 igual a 180. Vamos ver quanto é que dá. Vai ficar 5y mais 5 igual a 100. Ficou apertado aqui. Igual a 180. O nosso 5y fica igual... Eita. 5y fica igual a 175. E quando eu resolvo ali, o meu y fica igual a 35. Ok, se o y é igual a 35, a gente vai substituir aqui e chegar nos valores. Ó. 35 mais 15, aqui embaixo fica 50. Esse ângulo aqui fica 50. E o outro ângulo, obrigatoriamente, tem que ser 130, que é o que está faltando para chegar a 180. Beleza, esse lado do problema aqui eu resolvi. Cheguei que o y é igual a 35, que esse ângulo aqui de baixo, que é o A, vai ser igual a 50, e esse daqui lá de cima, que vai ser o C, é igual a 130. Agora eu preciso resolver esse lado aqui. Eu vou resolver no outro ladinho, tá? Vai ficar 2x mais 4 e x mais 32. Então, vamos lá. 2x mais 4 mais x mais 32. Isso é igual a 180. Vai ficar 3x mais 36 igual a 180. 3x igual a 144, porque eu só subtraí aqui o que estava faltando. E aí vai ficar x igual a... Deixa eu ver quanto que fica. Fica 48. X igual a 48. Então, eu devolvo esse valor aqui do 48 lá para a nossa questão e vai ficar 48 mais 32 vai dar 80. E 80 para chegar a 180, falta 100. Então, esse ângulo aqui de cima só pode ser 100. E também, se a gente substituir aqui, ó, 48 mais 48 vai dar 96, mais 4 dá 100. Então, pronto, a gente chegou nos 4 ângulos que a gente precisava daquele quadrilátero. O nosso ângulo A vai medir 50, o nosso ângulo C vai medir 130, tá vendo? Ó, aqui o C é 130. O nosso ângulo D vai ser igual a 100 e o nosso ângulo B vai ser igual a 80. E tinha que dar essas 4 respostas e também os valores do X e do Y. Pronto, tinha essas 6 informações. Deixa eu colocar aqui num quadrinho organizado, no próximo aqui, ó. Então, o ângulo A ficou... Opa! Aqui, o ângulo A ficou como 50. O ângulo B ficou como... Vou ver aqui de baixo. 80, é isso mesmo? Isso. O B ficou como 80. O C ficou como 130. O D ficou com 100. O meu X ficou com... cadê o X? Eu apaguei aqui. O X ficou como 48. E o Y como 35. Pronto, eram essas 6 informações
que teriam que ter aparecido ali no nosso ângulo. Ah, mas como é que eu coloco o chapéuzinho aqui na letra? Aí eu expliquei para vocês. Vocês podem colocar o A e o chapéuzinho do lado, ou ainda escrever A chapéu, ou ainda ângulo A, ou simplesmente ter colocado as informações aqui, eu ia entender cada um associado a um dos lados, e a resposta também vai ser única se os ângulos aqui, se esses valores do x e do y estão corretos. Mais alguma pergunta, pessoal? Assim, ó. Então, só para recapitular. Não tem nenhuma pergunta. Para recapitular aqui, tá? Essa parte da matéria que eu estou corrigindo agora, ela não cai na nossa recuperação de quem vai fazer a recuperação agora na próxima semana, tá? Essa parte da matéria, a gente vai fazer uma prova depois da recuperação, tá? Não vai ser na mesma semana da recuperação, vai ser na outra semana depois da recuperação. Provavelmente na terça-feira. Inclusive, eu já mandei isso lá nos recados que a gente estava colocando, e depois eu vou anotar ali no Classroom também para vocês não esquecerem, tá? Então vai ser lá pelo dia 22 ou 23, vai ser numa semana ali depois da recuperação, tá? Aí vai cair toda essa parte aqui de quadrilátero e também vai cair a parte do triângulo. Eu sei que muita gente ficou com dificuldade na parte de triângulo, então eu recomendo que vocês assistam novamente as aulas, para num outro momento, na semana que vem, ou por e-mail, fazer certas perguntas ali. Olha, eu não entendi tal coisa, como é que faz isso daqui? Mas não é só simplesmente mandar uma pergunta assim, dizendo, olha, eu não entendi nada. Não, vocês têm que ter, pelo menos, assistido os negócios e saber do que a gente está falando, entendeu? Então tem que voltar ali, assistir as aulas. Se tem esse recurso de estar gravado, de vocês poderem assistir novamente, vai lá e assiste de novo a aula de explicação ali do como é que fazia os exercícios do triângulo. Ah, tem dúvida ainda, eu não consegui ver como é que é das aulas. Pega a correção que a gente fez, também da atividade, e assiste passo a passo, pausado, e tenta corrigir, aliás, tenta fazer os exercícios que tem lá no livro, que são muito semelhantes ao que a gente estava resolvendo na aula, tá? Inclusive, do livro aparece até mais fácil, porque tem os desenhozinhos e tal, e fica mais fácil da gente entender. Então, a gente não tem uma nova atividade para essa semana, tá? Mas daqui a 2 semanas, depois da recuperação, a gente vai fazer uma prova dessa parte da matéria e também da parte de triângulo. Então, vocês precisam ter estudado para essa prova, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, do que a gente vai acontecer nos próximos momentos? Não? Não tem nenhuma dúvida. Então, fechou a aula de hoje, tá, pessoal? Aí uma boa semana para vocês. Qualquer coisa, entre em contato comigo lá pelo e-mail ou pelo Classroom ali, mandando alguma mensagem ali, e eu consigo atender vocês, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, professor. Tchau, tchau.